Fala pessoal, eu sou o PH, sou advogado criminalista e este é o canal Penal com PH. É o canal que não é TikTok, mas também faz a gente pagar mico. E chegamos no mês de junho e você sabe o que isso significa? É, isso mesmo, esse mês comemoramos as festas juninas, mas devido à pandemia, nós não teremos festas neste ano. Não vai não! Ele não vai não! E no mês de junho também é o mês que crescem os números de casos de solturas de balão. E você sabia que os balões de papel foram criados na China no século III a.C.? Eles eram chamados de lanternas de Kunming e eram usados para o envio de mensagens. Aqui no Brasil, as festas juninas, elas possuem tradições religiosas, né? É uma festa pagã e elas têm origem portuguesa, das festas de Santo Antônio, das festas de São João, São Pedro e São Paulo. E as roupas, elas fazem referência ao povoamento do sertão nordestino, né? Principalmente do sertão nordestino, no modo de se vestir do caipira. E as decorações também são de origem portuguesa e elas foram trazidas para o Brasil pelos colonizadores que vinham lá da Ásia com enfeites de papelão, com pólvora e balões de ar quente. E o legislador pátrio resolveu proibir algumas das condutas relativas a esse tipo de prática. Entre elas, é proibido a soltura de balões de ar quente. E quem solta pode responder criminalmente. E você quer saber mais sobre o assunto? Então, fiquem atentos para as dicas e acompanhem esse episódio até o fim. E segundo uma pesquisa do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, no Brasil é estimado que 100 mil balões são soltos a cada ano. Os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo lideram as estatísticas de avistamento com balões não tripulados de ar quente, seguidos logo pelo estado do Paraná. E a Lei nº 9.605 de 1998, ela dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas das condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. E no artigo 42, ela tipifica o crime de fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação ou em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. E ela tem uma pena que é de detenção que vai de 1 a 3 anos ou multa ou então ambas as penas cumulativamente aplicadas. E notem que o simples transporte já resulta na consumação do crime ambiental, que podem possuir atenuantes e agravantes, que a própria lei prevê. E nesses casos, atenuam sempre a pena as circunstâncias que estão lá no artigo 14, que dizem assim: atenuam a pena o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, o arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada, ou ainda pela comunicação prévia do agente do perigo iminente de degradação ambiental. Outra possibilidade é a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. E logo na sequência, no artigo 5º, a gente pode extrair alguns agravantes que se enquadram nesse tipo de crime, como, por exemplo, a reincidência nos crimes de natureza ambiental, ou então ter o agente cometido a infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio ambiente, concorrendo para danos à propriedade alheia, atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso, ou atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos, ou em período defeso à fauna, ou em domingos ou feriados, à noite,
em épocas de seca ou inundações ou no interior do espaço territorial especialmente protegido. E não bastando, pessoal, as penas ainda podem ficar mais pesadas, pois quem solta balão sabe dos perigos e a existência de uma probabilidade de causar dano. Então, por isso, pode o agente incorrer no delito através da caracterização pelo dolo eventual, que é quando o agente assume o risco de produzir o resultado. E aí ele pode provocar um incêndio ou mesmo ter o balão invadindo o espaço aéreo, que é destinado às aeronaves comerciais, colocando em risco a vida de muitas e incontáveis pessoas. Voltem a seus lugares. Mayday! Mayday! Mayday? Mas que diabo significa isso? Mayday é o nome da fantasia que eu vou usar esse ano. E aí, nesse caso, de acordo com o concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, as penas podem ser acumuladas. Então vamos ver alguns exemplos disso aí. O artigo 250, por exemplo, lá do Código Penal, ele expõe que causar incêndio pode incidir em uma pena de reclusão que ela vai de 3 a 6 anos e multa. E ainda ela pode ser aumentada em 1/3 se o incêndio ocorre em qualquer um dos locais que estão descritos lá no rol do parágrafo 1º, inciso 2º. E aí, nesse caso, para não alongar muito o vídeo, eu vou pedir para vocês lerem esse rol. E do mesmo modo, pode ainda ela acumular com as penas previstas do artigo 261 também do Código Penal, que criminaliza a exposição de perigo à embarcação ou aeronave, própria ou alheia, e praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. E a pena é de reclusão e ela vai de 2 a 5 anos. E por fim, a pena pode ainda ser majorada pelo parágrafo 1º se o fato resulta em naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação, ou a queda ou destruição de aeronave. Nesse caso, a pena também é de reclusão, só que aí ela começa em 4 e vai até 12 anos. E nesse último caso, se o balão causa um transtorno ou acidente aéreo, o crime ele passa a ser crime federal, porque a administração desse tipo de setor aéreo ela é de responsabilidade da União ou por empresas especializadas através da União, administração federal indireta ou suas subsidiárias que são vinculadas ao Ministério da Aeronáutica, ou mediante a convênio com os estados ou municípios, ou por concessão ou autorização de acordo. E isso está na Lei 7.565 de 1986, que é o Código Brasileiro da Aeronáutica. Então é isso, eu espero que tenham gostado das dicas. Não deixem de seguir o canal no YouTube, façam lá seus comentários. Não esqueçam também de curtir o vídeo, clica aqui embaixo no joinha. E você também pode acompanhar todos os episódios em podcast no Spotify e ouvir as dicas sempre que quiserem, em qualquer lugar, aproveitando ao máximo os conteúdos. Ou vocês podem também acessar minha página lá no site do Jus Brasil e ler esse assunto aqui, esse tema, em forma de artigo. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do canal Penal com PH. Valeu!